Olá, meu nome é Pedro Doria e essa é mais uma edição do Conversas com o Meio. Essa semana, meu entrevistado é o professor Rubens Gleiser, do Direito da Fundação Getúlio Vargas. O Gleiser fez uma coisa muito especial. Ele pegou um conceito fundamental para a gente entender as crises políticas que as democracias estão vivendo, que é o do jogo duro constitucional. Quem acompanha o Conversa já nos viu, eu e os entrevistados, falando sobre isso algumas vezes, mas o que o Gleiser faz é tropicalizar esse tema. Ele chama de catimba constitucional, ou seja, em vez do constitutional hardball é um conceito do beisebol, ele traz para catimba, ou seja, é o jogo duro constitucional, as pequenas trapaças passando pelo limite, mas nunca atravessando o limite da lei, mas ao mesmo tempo piorando cada vez mais a qualidade da institucionalidade da democracia, porque são várias pequenas trapaças em curso. E a gente faz isso de uma forma muito brasileira. Daí que vem não o hardball, o jogo duro, mas a catimba, como acontece no jogo do nosso futebol. Uma das coisas que vocês vão reparar assim que sair a vinheta é o seguinte: eu vou estar com outra roupa. O motivo é o seguinte: a gente fez essa entrevista com o Rubens Gleiser 2 semanas atrás. E fomos surpreendidos com a demissão do ministro Ernesto Araújo, com a crise que levou a demissão, a autodemissão do alto comando das 3 Forças Armadas, e por conta disso partimos aqui no Conversas para 2 outras entrevistas. A gente queria trabalhar a quente em cima do noticiário da semana. E o que aconteceu desde então? O que aconteceu desde então foram, primeiro, pelo ministro Cássio Nunes Marques, aquela decisão repentina e meio que fora do jogo, tá? Fora do que a Constituição sugere de decisões do Supremo, de liberar, por cima dos governadores e prefeitos, o uso, a abertura de templos durante a Covid. E depois, no Senado Federal, o presidente Rodrigo Pacheco, que simplesmente decidiu não abrir uma CPI, que ele tinha a obrigação, por conta do número de assinaturas que tinham sido recolhidas, ele tinha a obrigação de abrir. Aí houve uma interferência do Supremo, dessa vez, para que a Constituição fosse cumprida. 2 episódios de catimba constitucional. O empurrar com a barriga, o dar uma pequena distorçãozinha, o dentro da lei burlar o espírito da lei. Uma de dentro do Supremo, uma de dentro do Senado. A primeira parte da entrevista, o professor Rubens Gleiser vai explicar o que é a catimba constitucional e vai explicar como que ela vai piorando ao longo dos anos. No pedaço final, a gente fala sobre o que aconteceu nessas últimas 2 semanas. Eu aprendi muitíssimo com essa entrevista. Espero que vocês também. Rubens Gleiser, muito obrigado por ter aceito o convite para essa conversa. Pedro, é um grande prazer estar aqui e falar com todos os que nos assistem. Pois é, Rubens, deixa eu começar com o básico. Você cunhou aqui no Brasil, trouxe o conceito, mas elaborou em cima esse conceito que você batiza de catimba constitucional. O que é catimba constitucional? Bom, então, catimba constitucional é um conceito devedor de um conceito criado pelo norte-americano, Martin Tushnet, que tem uma ideia de constitutional hardball, que eu me deparei enquanto eu estava dando as aulas de teoria da Constituição e trabalhando com a literatura de crise constitucional, e que foi uma ferramenta teórica muito interessante, que tenta falar um pouco de atos, criado principalmente para pensar na relação entre executivo e legislativo, que eram lícitos ou que podiam ser defendidos como lícitos, não era uma coisa absurda, uma afronta clara, à lei, mas que tinham algum problema. O próprio Mark Tushnet tem dificuldade de elaborar exatamente o que é esse problema. Então, ele tem uma ideia de que é uma forçação de barra, uma ideia de que estão sendo rompidas convenções implícitas, que não, né, como se tivesse ali um compromisso político na sociedade para não fazer determinadas coisas, de repente elas são feitas. E é criado especialmente para regular
para entender períodos de exceção ou períodos de crise política. E eu me encantei com essa ideia e, de início, eu queria traduzi-la. Né? Eu queria falar, poxa, hardball é uma metáfora beisebol, né? E me desculpe a Liga Brasileira de Beisebol, tal, mas não tem um apelo ao imaginário social brasileiro, o beisebol. Então, a metáfora não serve esse serviço de iluminar, de ajudar a gente a entender esse fenômeno. Então eu falei, bom, se é para ter um outro jogo esportivo, vou ter que elaborar isso em cima do futebol. E ao elaborar em cima do futebol, eu acho que a catimba ganha conceitualmente algumas vantagens em cima da ideia de hardball, porque a política ela é mais parecida com um jogo de futebol do que com um jogo de beisebol, para falar a verdade. No beisebol você tem a rodada de ataque, a rodada de defesa, o lugar de cada um. Então você tem as escapadas e tudo mais, mas existe uma organização e rodadas tão estanques que não é assim que funciona a política. O futebol tem essa coisa de ter o ataque, o contra-ataque, é fluido, a estratégia muda, tem as jogadas individuais, as jogadas ensaiadas, as jogadas coletivas. Então, essa metáfora, trabalhar em cima do futebol me deu uma riqueza de aproximar mais do que é a política. E a catimba ela tem essa peculiaridade de ser esse ato que é possível ser tomado, ele se dá nesse limite da legalidade, mas ele parece ser um desvirtuamento do jogo. A catimba constitucional é uma ação que dá para ser defendida como legal, ou claramente legal, de alguma maneira, mas que tem um déficit de legitimidade porque ela viola os valores do jogo. E ela foi feita para violar os valores do jogo. Acho que eu tento dizer com a catimba é o seguinte: não dá para eu falar que é uma forçação de barra ou não, uma jogada normal, se eu não tiver uma análise da intenção do sujeito. Então, se eu falar que o Neymar caiu 14 minutos na Copa do Mundo de 2014, ficou caído, não é o fato dele estar 14 minutos no chão. Ele poderia ter sofrido faltas verdadeiras e legítimas que fizessem ele ficar sempre todo no chão. Ele poderia ser um jogador perseguido. Mas a catimba vem quando você fala o Neymar foi catimbeiro na Copa porque ele ficou se jogando de propósito para ou enrolar o jogo, ou quebrar o inimigo, ou para descansar. A intenção dele não era uma intenção que faz o jogo florescer. Ele burla a complexidade do jogo. Então a catimba tem essa característica de que se ela é usada pontualmente, ela até que faz parte do jogo. Né? Mas o problema que eu tento detectar é que quando você tem uma reiteração da catimba, quando está todo mundo catimbeiro, aí o jogo entra em risco de colapso. O jogo pode se tornar outro. Então a ideia é que a catimba constitucional, se ela é exacerbada no nosso campo, e aqui a gente tem uma peculiaridade que não é uma coisa só do executivo e do legislativo, mas também do judiciário e do próprio STF, existe um risco, de modo geral, que o nosso jogo maior, o Estado Democrático de Direito, seja corrompido e deteriore até virar um outro jogo, que pode ser um regime híbrido de democracia ou um regime autocrático totalmente desenvolvido e por aí vai. Então a categoria foi criada, eu acho que ela explica essa ideia de mal-estar que nós temos com as coisas que nós acompanhamos na política todo dia, que você fala, tá, não é ilegal, mas não tá certo também. Essa é a catimba. Então, eu vou te pedir de cara um favor, que em algumas das minhas perguntas vão estar meio que embutidas premissas minhas. Por favor, questione qualquer premissa da qual você discordar, mesmo que esteja dentro da pergunta. Esse conceito do constitutional hardball, ele se tornou importante, o Tushnet bolou ele ali na primeira década desse século. Ele se tornou importante essencialmente porque, ora, também se estava começando a estudar o processo de decaimento das democracias, vários cientistas políticos nos Estados Unidos e na Europa, com casos como o da Rússia, com casos como o da Turquia, mais recentemente casos como o da Hungria e da Polônia. E, evidentemente, calhou de os Estados Unidos entrar nisso no governo Trump e o Brasil entrar nisso mais recentemente com o governo Jair Bolsonaro. E aí,
muitos dos cientistas políticos que estavam estudando esse processo de decaimento democrático identificaram no jogo duro constitucional, que é outra tradução que costuma se usar, e você tem razão, leva a uma ideia bem diferente da catimba, que você pega, por exemplo, no livro do Steven Levitsky, né, no Como as Democracias Morrem. A arma para ir desmontando as democracias é essa frequência cada vez maior de forçadas de barra, ou seja, lá como a gente for identificá-las. E quando isso passa a ser o jogo, ou seja, está todo mundo forçando a barra o tempo todo, é tudo legal, porém, não é como o jogo era jogado, e quase começa a parecer que está todo mundo trapaceando o tempo todo, na margem da legalidade, mas está todo mundo jogando sujo, ninguém está fazendo o jogo honesto. E eu estou dizendo, botando esse honesto entre aspas, porque está sempre no limiar da legalidade. Você sempre tem um argumento com o qual você pode defender que aquela ação foi legal, talvez não legítima, mas legal. E na sequência de uma série de turnos e jogadas desse tipo, você começa a ver, aí sim, governos partindo contra a independência dos três poderes, desmontando certos direitos universais individuais. Você começa a ver literalmente o desmonte das democracias para aquilo que a gente chama de democracia iliberal, que é o que a gente já vê na Turquia, é o que a gente vê na Rússia, é o que a gente vê na Venezuela, é o que a gente vê na Hungria, é o que a gente teme que o Brasil venha a se tornar. Agora, nos Estados Unidos, que é quando começou a se desenvolver todo esse pacote teórico, a catimba constitucional, esse jogo ilegítimo, porém legal, se concentrava no parlamento, né, Rubens? A sua observação é que no Brasil é principalmente no judiciário. Eu tenho duas perguntas nesse pacote aí. A primeira é: você concorda com essa descrição que eu estou fazendo de que esse jogo, se repetido insistentemente, leva à ruptura, ou corre o risco de levar à ruptura democrática? E número 2, é isso mesmo? Você acha que a origem desse jogo no Brasil está menos no legislativo e mais no judiciário? Olha, são ótimas perguntas. Eu começaria antes fazendo uma distinção. Eu estou de acordo com quase toda a sua narrativa, Pedro, mas eu diria que é importante a gente distinguir o que são esses atos de erosão da democracia, que estão detalhados no livro do Levitsky, toda a estratégia que você tem dessa literatura, né, de perda da qualidade democrática, dos atos de catimba, porque eu acho que a gente tem uma diferença aí entre o que são os atos concretos, as estratégias concretas de afrontar a democracia, mas você ter esse jogo paralelo que a catimba pode ser, a princípio, bem intencionada. Ela pode estar sendo veiculada aí para uma finalidade, a princípio, pró-democracia. Né? O que ela tem, a nuance da catimba, é que ela vai erodindo a ideia de que nós temos um campo comum, todos nós, que discordamos de maneira veemente sobre coisas muito importantes. Nós somos uma sociedade em que pessoas que discordam sobre aborto, discordam sobre distribuição de renda, que discordam sobre os deveres de regiões ricas para as regiões mais pobres, que nós podemos discordar de tudo que é importante, mas nós temos um certo pacto político pelo qual nós estamos de acordo sobre como resolver esses conflitos. A nossa caixa de ferramentas do Estado e do Judiciário, todo foi criada sobre essa premissa, de que nós temos processos pelos quais nós vamos resolvendo esses dilemas. Então, nós vamos ter um sistema de eleição de pessoas que nos representam. No nosso sistema, nós vamos ter um sistema de pulverização da tomada de decisões.
Então, eu tenho uma maioria que escolhe o presidente, eu tenho diferentes maiorias que vão escolher senadores, eu vou ter maiorias e minorias se compondo na Câmara dos Deputados, eu vou ter maiorias e minorias diferentes ali, maiorias diferentes elegendo governadores, maiorias e minorias na Assembleia Legislativa. Eu tenho um sistema de pulverização que vai fazer com que esses encontros de maiorias e minorias tendam a gerar consensos políticos um pouco mais consensuais. A gente tem isso por um lado. E de outro, nós temos o sistema do judiciário, que vai, no seu desenho geral, resolver conflitos entre pessoas, conflitos entre empresas e pessoas, entre empresas, e que vão todos ter um jeitinho ali, um processo no qual nós estamos de acordo, que vai desembocar naquela ideia de que decisão judicial não se discute, se cumpre, não porque a gente acha que o juiz está sempre certo, ou que o juiz é sempre santo, ou qualquer coisa do gênero, mas porque ele seguiu um processo, um caminho, uma rota, e tudo que a gente pode ter é uma rota comum. Um juiz imparcial, a prova ilegal não é utilizada, esse tipo de coisa. Só que como nós temos uma cultura legal, em que esses valores não estão na sociedade, do modo geral, e nem na classe política que reflete essa sociedade, existe um espaço que na democracia há um anseio pelos diferentes setores da sociedade que fizeram esse pacto político inicial, da Constituição de 88, etc., queriam mais. Eles não queriam só esse pacto de nós estamos de acordo com as formas ou com as instituições vão resolver os problemas para a gente não se matar, né? O que a Teresa Bejan chama, né, de uma coexistência não homicida. Né? O sucesso do Estado é ter uma convivência não homicida. Eles vão querer mais. Vão querer que o judiciário resolva a justiça, resolva a economia, resolva o problema da inflação. E aí, quando vai chegando essa demanda no judiciário, com juízes que também têm esses valores iguais da sociedade, que não estão muito aí para esses grandes processos, mas querem fazer a justiça conforme lhes convém, começa a tomar todo tipo de medida heterodoxa para fazer o que é justiça aos seus olhos. Então, no sistema do judiciário em geral, a gente vê isso no enviesamento e na seletividade do sistema carcerário. Sob a intenção de resolver o problema da criminalidade, nós temos um sistema que pune, sem o mínimo de garantias legais, majoritariamente uma população jovem, negra, periférica. No campo do judiciário, isso foi gerando todo tipo de distorção, inclusive a imunidade de muitos agentes poderosos. E o sistema foi andando com essas tensões, esses paradoxos. E catimbas ocorreram sempre, pontualmente. Só que o que a Lava Jato faz é jogar para o coração do judiciário e para o judiciário da primeira instância até a última, no país inteiro, a ideia de que aqueles valores processuais, os pequenos pactos de processo, não valiam nada. O importante era você prender o corrupto. E sobre essa agenda anticorrupção, a catimba foi chancelada pelo judiciário. Então, e você pode me interromper se eu estou dando um contorno muito grande, mas a ideia é que, sobre a ideia de moralizar a política e de punir esses poderosos que historicamente foram sempre impunes, o judiciário como um todo começou a avalizar a ideia de que alargar aquele pacto político antigo. Não é a estabilidade, não é a previsibilidade, não é a segurança política, não é a igualdade das leis para todos, não é nada disso. É fazer valer a justiça agora, e a justiça agora é punir a classe política poderosa, as elites econômicas, e por aí vai. Acontece que a política tem ciclos, né? E as pessoas que começaram a estar apanhando nessa nova forma de disputa, quem estava sofrendo os efeitos da catimba, após um período de choque, começa imediatamente a se organizar para catimbar também. Então, você começa a ter ações, desde partidos minoritários que conseguem usar da catimba para ganhar espaço político, desde outros partidos que seriam um próximo alvo, seriam pegos nessa catimba também, que usam seus esforços para evitar que eles sejam punidos. Então, eu estou de pleno acordo com você que
quando a catimba é generalizada e ela é aceita pelo judiciário, a boiada está aberta e aí o jogo fica sujo, de maneira endêmica. Então tem muito menos a ver com fazer gol, com aumentar o placar, driblar o outro, etc. Mas a ideia é quebrar o outro jogador, é incitar os torcedores a invadir o campo, ir lá e convencer o Gandula a demorar para jogar a bola, etc. O jogo fica sujo. E a partir de um certo momento, ele é tão sujo, mas tão sujo que ele quase não é futebol. Está sendo jogado um outro jogo. Então, a reiteração da catimba, ela é de fato um problema para a estabilidade democrática, e quando o judiciário é protagonista nesse processo, as coisas tomam um rumo muito pior, porque você não tem nenhum agente para refrear. Quando o executivo e o legislativo entram nessa briga suja, a ideia é que você vai ter uma corte constitucional e o judiciário para ser o adulto na sala e falar, não, chega, parou. Vamos resolver essa briga aqui, o brinquedo fica com esse, não fica com aquele, pode fazer entrevista, não pode fazer entrevista, pode nomear, não pode nomear, pode dar uma carta de território, não pode. Quando o próprio judiciário entra nessa disputa e ele protagoniza a crise política, é muito difícil você sair desse processo de deterioração e corrupção do regime democrático no sentido mais clássico, de que ele se torna outro. Ele não é só uma democracia pior, ele vira um regime autoritário com uma democracia liberal, é dizer, se chama de democracia, mas não é democracia de verdade. É isso. Então, acho que a catimba que ela faz, ela erode, né? A erosão que ela faz não é sobre as instituições necessariamente, como são os atos. Então, você pega alguns atos do governo Bolsonaro, que ela não executa o orçamento das políticas ambientais. Por exemplo, não nomeia diretor. Né? Esses são atos, ou ele faz pressão sobre demite o secretário da Receita Federal quando está sendo investigado o filho. Né? Esses são atos ilegais porque eles são desvio de finalidade. Né? Eu tenho um ato que parece lícito, mas no fundo ele é ilícito pela intenção. A gente tem os nossos problemas para provar isso e tal, mas se você pega alguém e fala, olha, construiu uma ponte, mas era para desviar dinheiro, para alguma coisa que era ilícita, para uma finalidade ilícita, aquilo é um ilícito pelo direito. Agora, a catimba não. A catimba é o agente querer agir com algo que ele pode, mas que é profundamente problemático. Não dá para um juiz agir encampando a bandeira anticorrupção. Isso gera todo tipo de distorção e, no médio e longo prazo, é ruim para o próprio combate à corrupção. Então, acho que tu quer dizer que a catimba é também um sintoma entre nós de uma cultura de Estado democrático de direito frágil, que não tem força essa ideia de que a lei é igual para todo mundo, que o devido processo legal importa, que o modo como você chega nas soluções às vezes é mais importante do que a solução em si. Todo mundo quer ganhar o seu. Né? E na hora do conflito, na medida em que não dá para todo mundo ganhar o seu pela crise econômica, etc., o conflito ganha esse tom de guerra religiosa. Você quer matar o outro para garantir o seu. Então, assim, o judiciário tinha uma tarefa histórica aí, de ajudar a aumentar o grau de adesão ao Estado democrático de direito. Ele não fez isso. E ele piorou a situação. Fez o contrário. Ele fez o contrário. Agora, deixa eu te pressionar um pouco aí. Se havia alguma dúvida antes da Vaza Jato, eu acho que não há qualquer dúvida de que o Sérgio Moro foi um juiz que tinha lado. Tinha um objetivo, antes de ter as provas na mão, antes de ter a interpretação na mão, o que ele queria era ver o ex-presidente Lula preso. Isso fica muito claro ali. E isso não tem rigorosamente nada a ver com o fato de que, de fato, houve um desvio gigantesco de dinheiro da Petrobras, mas isso é uma outra história. São coisas que acabam se encontrando ali no... Mas são coisas distintas. Tínhamos um juiz parcial. Agora,
existe uma relação que é historicamente problemática, principalmente na Nova República, não é uma coisa geral na história do Brasil, mas principalmente na história da Nova República, a relação entre executivo e legislativo passa por corrupção. E eu não estou nem falando da ideia de troca de cargos e pedaços do orçamento por voto. Estou partindo do princípio de que esse é um jogo que é daquela coisa, a gente preferia não saber como é que as salsichas são feitas, mas as salsichas são feitas assim. A Constituição exige grandes maiorias no Congresso e troca de cargos e verbas faz parte do jogo. Agora, o governo Fernando Henrique distribuiu dinheiro para que a emenda da reeleição fosse aprovada. Estou citando o governo Fernando Henrique para não precisar citar o mensalão, que é a mesma coisa, só que sistematizado. No fim das contas, essa corrupção e inúmeros casos de... Porque, com frequência, o cargo não é usado só para você ter um pedaço do poder e, portanto, ter o controle sobre como as políticas públicas vão ser executadas, o que seria legítimo. Não, você também usa aquele cargo para contratar a empreiteira X em vez da empreiteira Y para fazer um dinheiro. E aí é irrelevante ser usado em campanha ou usado para comprar uma casa para você. No fim das contas, você desviou dinheiro público. Quer dizer, esse é um problema que existe na Nova República. Esse é um problema que está na estrutura da Nova República. E quando você começa a distribuir quase todos os cargos de segundo escalão do governo, do executivo, com esse tipo de critério, você começa a ter um governo que não é técnico na maneira como você vai executar políticas públicas. Quer dizer, você tem um gigantesco desvio de finalidade por parte de todos os governos. E, simultaneamente, você tem um judiciário que não pune isso. Se você tem dinheiro para contratar um bom advogado, ou se você tem poder, você tem espaço no regime legal brasileiro para girar e girar e girar, e de embargo em embargo, você não é preso nunca, você não é punido nunca. Enquanto que, se a gente volta para a maneira como você descreveu a justiça inicialmente, se você é negro e se você é pobre, você pode ser o sujeito mais honesto do mundo, porque se um PM te pegar num determinado lugar, num determinado momento, você vai ser preso e você sequer vai ver o juiz de custódia. Se não for morto. Se não for morto. Torturado. Quer dizer, um Estado de Direito no qual todos os cidadãos são considerados iguais perante a lei, isso a gente nunca teve, Rubens. Uhum. Isso a gente nunca teve. A Nova República é a melhor democracia que o Brasil já teve. Agora, instaurar um Estado no qual todos os cidadãos são iguais perante a lei, o que é a definição essencial de uma democracia liberal, do ponto de vista liberal, né? Democracia traz voto, isso a gente teve. Mas o sermos iguais perante as leis, isso a gente não teve. Eu vejo em parte da população o olhar na Lava Jato, principalmente antes de Vaza Jato, antes de o Moro aceitar um cargo no governo Bolsonaro, eu vejo nitidamente, opa, será que começou a funcionar a justiça? Será que, enfim... Porque havia esse anseio, né? E a impressão que eu tenho da maneira como a democracia brasileira é estruturada, da maneira que o poder judiciário é estruturado, da maneira que a Constituição é escrita, a gente está, em essência, condenado a continuar exatamente onde a gente está. Estamos voltando, que pobres continuarão sendo presos aleatoriamente, mortos, torturados, e pessoas poderosas poderão, ou com dinheiro, poderão ficar tranquilas de que não serão tocadas pela justiça. A impressão que eu tenho corremos o risco de perder a democracia e não ganhamos rigorosamente nada com isso. Eu sou um pessimista? Não, eu não acho que isso seja
pessimista, acho que dá para ser mais pessimista, e eu acho que uma fala sua é muito rica. Eu acho que é importante isso, né, nós perdemos, do modo geral, no debate público, né? A qualidade do debate público se deteriorou profundamente nos últimos 3 a 4 anos, e acho que a sua fala coloca nuances que são muito importantes. Então, acho que é isso, nós temos uma situação de aplicação desigual da lei. E acho que um texto muito feliz, que é do professor Oscar Vilhena, que é da metade da primeira década do século, que fala sobre a desigualdade e a subversão do Estado Democrático de Direito, ele aponta o seguinte: olha, enquanto nós tivermos um grau de desigualdade tão profundo, tão persistente, tão extremo, não dá para imaginar que vai haver uma aplicação igual da lei. Então, e eu acho que essa fala é interessante para mostrar o seguinte, que a aplicação igual da lei, ela não é só, como é óbvio, por uma Constituição que diga, ou qualquer lei que diga, apliquem a lei igualmente. Poxa, a lei se aplica num determinado contexto de cultura, algumas condições materiais. Então, você precisa ter um mínimo de uma inclusão, um grau mínimo de cidadania, de relações minimamente republicanas ocorrendo na sociedade como um todo, para imaginar que a lei vai ser aplicada de maneira igual por juízes que fazem parte dessa sociedade, que vivem nesse caldo cultural e por aí vai. Agora, você fala o seguinte, então a Lava Jato, ela apareceu, e o Mensalão também apareceu, né, em 2012, 2013, como esse lampejo de que a lei finalmente não ia resolver o problema dos demonizados, dos invisíveis, dos grupos vulneráveis, no modo geral, mas ia começar a colocar os poderosos nos vícios do sistema. Então, eu ia conseguir punir a elite política. E a Lava Jato fala, eu vou punir a elite política e vou punir também a elite econômica. E isso não era necessariamente colocá-los, julgá-los adequadamente dentro do sistema, mas expô-los ao mesmo tipo de abuso que os grupos mais vulneráveis têm. No ambiente como o nosso, esse sentimento de vingança, né, justifica o apetite do indivíduo. Mas como cidadão, você tem que olhar e falar, o que isso vai dar? O que a gente tinha na literatura é o seguinte, fala, tá, então vamos evitar a corrupção, vamos moralizar isso. Não dá para ter esse sistema, o Mensalão ele expõe, né? Ele é um sistema muito eficiente da exercer a corrupção do presidencialismo de coalizão. Tem uns 30 partidos que não estão nem aí para ideologia nenhuma, querem saber de grana, sabem, em vez de eu ter que fazer uma negociação extensa a cada projeto importante, eu compro logo a brasileirada e toco o meu projeto de governo. Então você não quer isso. Você quer um equilíbrio de vontade. Isso deturpa completamente a vontade democrática dos eleitores. Claro. Então, como que você faz? O que a gente tem na literatura é que as tentativas que foram feitas de combate à corrupção nesse modelo, força-tarefa desestabilizando o sistema político, tocando o terror em todas as elites, sem prazo determinado, deram errado. E o grande exemplo é a Operação Mãos Limpas na Itália, no qual que foi a franca inspiração da Operação Lava Jato, e no qual os juízes... Silvio Berlusconi. Chegou no Silvio Berlusconi, voltou a corrupção, a classe política passou leis que tornaram mais difícil o combate à corrupção. Então, assim, é isso. Você estraga a qualidade da democracia e não resolve o problema de base. E você exaure, você politiza o judiciário, você politiza os órgãos de investigação e controle, o Ministério Público, a Polícia Federal, e você exaure a pauta anticorrupção das políticas públicas e, especialmente, você gera na população a ideia de que acabar com a corrupção é uma questão de meter o pessoal na cadeia. E por mais que isso seja importante em algum nível, nenhuma outra política pública, nenhuma outra mudança estrutural é feita nesse nível. Você precisa de criar condições para evitar, tirar os incentivos para os abusos. Deixa eu ser um pouco mais claro. O combate à corrupção, ele está absolutamente ligado, todos sabem, né, um segredo de polichinelo, que está ligado à contratação pública.
está ligado à licitação. Foi o exemplo que você deu. Fulano é dono de uma pasta, de um ministério, de uma secretaria, contrata uma obra pública que vai ter superfaturamento, e esse superfaturamento alimenta o sistema de corrupção. Qual foi a mudança nesse período todo que nós tivemos no processo de contratação pública? Nenhuma. Que proposta nós tivemos de mudança no sistema de contratação pública durante o auge da Lava Jato? As 10 medidas contra a corrupção, tinha meia envolvendo contratação pública. Essa lógica de punir mais fácil, eu posso usar prova ilegal. Então, assim, e o que me impressiona nisso, não tinha como dar certo, e agentes centrais da Operação Lava Jato, como o próprio Sérgio Moro, sabiam disso. Ele escreve um artigo em 2000 no começo dos anos 2000, se não me engano, retomando a experiência da Mãos Limpas, falando, poxa, o que deu errado nas Mãos Limpas foi que não teve as medidas estruturais, etc. E fez tudo igual. Isso, para mim, é impressionante. Então, não tinha como dar certo. A Lava Jato, tal como foi estruturada. A ida do Moro para a política, na época que ele optou por virar ministro, minha entrevista numa rádio importante, falei, olha, muito arriscado para ele, a contraparte dele na Itália se ferrou. Ah, mas que isso, vamos tentar ter um pouco de esperança, né? Vamos torcer a favor. Então, acho que Virou as nossas condições ministro materiais... do governo Berlusconi. É isso, eu acho que... Então, para sintetizar, eu dei uma volta muito grande, mas eu acho que, assim, nós não temos uma série de pré-condições para o regime democrático. Não temos. E uma parte disso passa por ter essa desigualdade que é perversa, persistente e extrema. Não estou falando que tem que acabar com a desigualdade, mas tem graus de desigualdade que são perversos e inaceitáveis que eu coloco a pessoa nem numa subcidadania. Eu tirei ela do jogo da cidadania, tanto em termos dos mais poderosos quanto dos mais vulneráveis. Eu preciso ter alguma previsibilidade perante o Estado. Você pergunta para qualquer empresário se ele consegue, se é mais fácil fazer uma perspectiva de década aqui ou na China, qualquer país, na Índia. E você não consegue fazer um projeto aqui de 5 anos. Então você alijou os grupos mais vulneráveis, a elite política não vê sentido nesse jogo, e a catimba constitucional, quando o judiciário vai lá e encampa a ideia de que vale tudo para prender o senador que parece ser corrupto, afastar do cargo o Eduardo Cunha, mesmo que ninguém nunca tinha nem sonhado que podia ter suspensão de mandato parlamentar, quando cria o inquérito das fake news, com uma interpretação absolutamente questionável dos poderes do presidente do Supremo Tribunal Federal, a classe política também fala, eu não preciso jogar limpo também. Então, quem na nossa sociedade tem bons motivos e razões para jogar limpo? Quem está na fila se sente otário, porque ninguém está respeitando a fila. Então, acho que nós temos um problema aí muito mais de ter um substrato material e cultural para ter a democracia do que ter as instituições corretas. A gente tem as instituições corretas. O judiciário tem insulamento, as polícias, o Ministério Público tem autonomia, sabe? A gente tem as instituições, mas a gente não tem o software, né? A gente não tem o mínimo de um projeto cultural que consiga criar. Você não rediscute seriamente ou com centralidade o projeto de fomento cultural, para que você tenha empatia entre a população, por exemplo, sabe? Você tem valores democráticos que precisam ser mobilizados para uma democracia ficar de pé. Você não pode ter uma sociedade com uma mentalidade autoritária e instituições democráticas e achar que você vai viver numa democracia liberal. Não vamos. Nós vamos ter juízes autoritários, parlamentares autoritários, uma elite econômica autoritária. Uma hora o jogo não anda sozinho, só com as regras. Né? Eu estava lembrando, você estava citando o Antônio Di Pietro, que era o Sérgio Moro italiano, terminou ministro no gabinete Berlusconi, no segundo, se eu não me engano. Quer dizer, as coisas literalmente se repetiram, mas deixa eu... Tá bom. Nós temos uma sociedade autoritária, historicamente autoritária, e é claro que tudo isso está
Está inscrito, se a gente poderia dizer que temos um DNA cultural, de alguma forma está escrito que chegamos a esses pontos de autoritarismo no nosso, nos nossos regimes. Temos uma longa tradição. Temos. Agora, a gente tem que ambicionar também melhorar, né? Sim. E por onde tem caminho de solução, Rubens? Onde está? Em qual dos três poderes está a faísca de uma solução? Para onde que a gente vai? Então, eu acho que tem aí um mal-estar do nosso momento, e eu vou compartilhar uma angústia, uma dúvida. Né? Tá? Eu acho que a gente tem pelo menos duas rotas aí que são decisivas para esse tipo de solução. Né? Todas as nossas instituições democráticas foram criadas aí, grosso modo, no século XVIII, para resolver uma série de problemas, e tinham alguns pressupostos, tinham alguns valores na sociedade, do modo geral, tinha alguns projetos, algumas propostas, e a gente pode... E parece que a nossa sociedade, de alguma maneira, não tem, e não é prerrogativa só brasileira, não, mas, do modo geral, no contexto global, a cultura não está mais em compasso com essas instituições. Tá? Tem vários motivos aí, eventualmente posso até aprofundar, mas acho que existe uma disjuntiva entre para que foram criadas essas instituições, as soluções que elas queriam resolver, e os valores que estão hoje vigentes. Né? Eu acho que parece um grande momento de ruptura. Né? Que teve um grande momento de ruptura da passagem da Idade Média para a moderna. Tá? Agora, sou muito inspirado por um livro do José Garcês Girardi sobre Shakespeare, chama O Mundo Fora de Prumo, e ele vai mostrando como Shakespeare é um autor genial que mostra a dificuldade dessa transição, onde começa a surgir mérito, por exemplo, para substituir a noção da nobreza. Então, quem tinha que ser o general? Era o Mouro que vencia que vencia a batalha, e não o filho de não sei quem que não tinha nenhuma aptidão ou habilidade para vencer a guerra. Enfim. Então, nós temos uma disjuntiva, nós temos uma opção, é tentar consertar esse pacto político e tentar jogar as responsabilidades, sabe? O juiz tem que ter mais responsabilidade, tem que ter integridade, coerência, previsibilidade nas suas decisões, a parte procedimental importa, a aplicação igual, a gente tem que retomar essas coisas, a gente precisa retomar o contrato social, de alguma maneira. Nós precisamos consertar a nossa máquina e fazer para que ela faça o que ela nunca conseguiu fazer de fato aqui. Essa é uma rota. A outra rota é falar assim, poxa, o velho já morreu e o novo não nasceu e a gente precisa criar um novo, de alguma maneira, porque o problema persiste, a ameaça democrática, a guerra religiosa, a saúde, a violência, a intolerância, esses problemas persistem e parece que as soluções que nós criamos não são adequadas para isso e a gente ainda não inventou um novo. Né? Então, assim, eu acho que essa é a primeira disjuntiva que a gente tem. A gente vai caçar o novo ou a gente vai tentar consertar o velho que a gente tem, ou a gente tem um projeto de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E me parece que nós não temos uma elite, vou falar, acadêmica, que tem se mostrado à altura desse desafio. Né? Que, se tem alguém, são as elites políticas, intelectuais, acadêmicas, que deveriam estar produzindo substrato para isso. E acho que não está sendo feita essa lição de casa. Então, me parece que nós não estamos tomando as soluções para que o regime caia de podre. E daí a gente vai achar ruim e vai tentar preocupar, o dedo é um ou o outro. Mas, assim, os caminhos, sabe, então, o judiciário, o executivo e o legislativo estão pegando uma tensão que é impossível de resolver. É tentar fazer uma instituição que tinha que resolver problemas de uma lógica procedimental, atendendo aos anseios da conjuntura, com a velocidade dos tweets, da notícia, sabe? A política, o direito tem outro tempo, estão estruturados hoje para ter outro tempo. Então, eu acho que a gente está num momento que não tem essa solução fácil. Não, mas eu acho que tem essa divisão. A gente quer consertar essa máquina e se a gente ajustar ela volta a funcionar, sabe? A questão é só o Supremo parar de dar entrevista,
parar de decidir coisas que eles não têm que decidir, focar só em algumas coisas, ou a gente está falando de um processo muito mais amplo, que tem que levar em conta que quando você tem um capitalismo financeiro global, a responsividade da elite econômica e política aos mais vulneráveis tende a ser menor e por aí vai. Eu acho que a gente tem que passar por uma revisão mais profunda. As caixas de ferramentas, essas, né, separação de poderes como a gente conhece, federalismo como a gente conhece, representatividade como a gente conhece, foram criadas com as caixas de ferramentas que a gente tinha do século XVIII. E ajudam muito. E sou muito fã da proposta, né, de você ter uma democracia liberal. Você precisa ter uma sociedade plural, igualitária e fraterna. As ferramentas que nós temos legados hoje não pareceram ser capazes de conter os nossos piores impulsos de sabotar esse projeto. Então, assim, estou compartilhando uma angústia. Resposta não tenho mesmo. Tudo bem. É a pergunta de $1 milhão, né? Eu fui injusto, talvez, em jogar a batata quente para você. A história que você parece estar contando, se eu estou entendendo ela bem, é uma história de forçadas de barra contínuas, às vezes bem intencionadas, às vezes não, que chegam a um ponto que estimulam outras forçadas de barra, estimulam outras forçadas de barra, e de repente você tem uma crise que a própria sociedade perde a confiança na capacidade do sistema político de resolver o problema e parte para um autoritário. Vamos ver se esse sujeito com punho firme resolve o problema. Um problema assim no sentido abstrato, né? É assim que você vê? Eu vou ser um pouco mais pessimista, né? Eu vou dizer, eu acho que esse processo do jogo sujo, ele vai lá e mina e deteriora a nossa própria capacidade de se enxergar de fato enquanto sociedade. Uma parte importante de compor uma mesma sociedade não é que eu vivo no mesmo território. Eu tenho alguma simpatia ou alguma empatia especial com uma pessoa da mesma sociedade que eu. Eu tenho alguns deveres comunitários. Eu estou favorecido pela loteria da vida. Eu devo algo para aquelas pessoas que foram desfavorecidas, né? Eu nasci com boas cartas na mão. Eu acho que a ideia do jogo sujo cada um por si, farinha pouco, meu pirão primeiro. E o cara que não tem pirão? Isso encaixa com a própria polarização que nós estamos vivendo, né? O sujeito que discorda de você é necessariamente alguém agindo de má fé e que não é brasileiro. Né? Não é um brasileiro de verdade, não é um cidadão. Você não reconhece a legitimidade de ele discordar, de ele ver diferentemente. Né? Então, só que é isso, é esse sentimento aí de guerra religiosa, em que a crítica do outro é uma crítica a você, a seu estilo de vida e a tudo que você acredita. Então, você só consegue ver em paz depois que você destruiu, cara. E a gente não parece ter justamente as instituições que deveriam funcionar para evitar que as pessoas queiram se matar, não estão funcionando. Então, como que se resolve esses problemas de agência coletiva? A solução coerente com um ambiente autoritário é ter uma pessoa muito autoritária, que vai se mandar muito brava, coordena todo mundo direitinho. Nunca funcionou. Né? Nunca funcionou, porque a pessoa que tem muito poder abusa do poder. É isso, né? Essa ingenuidade de que na ditadura não tinha corrupção e tal. Mas é muito difícil, Pedro. Esse sentimento de guerra religiosa que está aí é osso. Deixa eu te fazer uma pergunta que é uma das questões difíceis de lidar, que é a respeito do impeachment da presidente Dilma em 2016. A mim, pessoalmente, incomoda a interpretação que dão de que houve ali um golpe. Primeiro, porque mais de metade das pessoas que chamam aquilo de golpe estão fazendo um truque aí de linguagem que não estão chamando de um golpe de Estado, mas estão usando golpe no sentido de houve uma trapaça. Só que fazem isso propositalmente
contando com ambiguidade que a maior parte das pessoas que ouvirem vão achar que está falando de algo como o que aconteceu com o João Goulart em 1964. Né? Como o que aconteceu com Washington Luiz em 1930, o que aconteceu com Dom Pedro II em 1889. Não, ali foi... Tem gente que chama de golpe de Estado. Um dos motivos que me incomoda é o fato de muita gente se aproveitar dessa ambiguidade da palavra golpe em português, que tem sentido duplo em política. Outro motivo que me incomoda é quando você trata como golpe de Estado, você tem que redefinir golpe de Estado. Se tradicionalmente o significado em política de golpe de Estado é uma ruptura constitucional, não houve uma ruptura constitucional ali. Mesmo que você diga que o crime das pedaladas fiscais não está propriamente tipificado na Lei 1079 de 50, que é a Lei dos Crimes de Responsabilidade, se o crime foi cometido ou não, no fim das contas, é uma questão da interpretação dos juízes. E os juízes constitucionais são os senadores. Quer dizer, você pode discordar da decisão do juiz, mas a interpretação é dele. Aquela é a última... Eu sempre preferi chamar de jogo duro constitucional, ou, usando a sua tradução, a sua tropicalização, catimba constitucional, porque se você chama de catimba constitucional, você bota aquele momento com parte de um processo de deterioração. Não como o momento mais importante e fulminante, onde tudo deu errado, porque um golpe de Estado é isso, é o momento que é o rompimento institucional. Mas o impeachment não é o momento que houve um rompimento constitucional. Ele é mais um dos passos num lento processo de rompimento. Essa, pelo menos, sempre foi a interpretação que eu dei. Não é tratar o impeachment como jogo limpo, porque não foi. Foi uma forçada de barra ali. Mas é legal, e o fato de ser legal muda a maneira de ver. Você concorda com esse meu ponto de vista? Como é que você lê aquele momento? Eu partilho muito da sua posição. Acho que, em primeiro lugar, é importante esse esforço de chamar as coisas pelo nome correto. Não é um preciosismo, não é nada disso. Claro. Porque senão você perde a função desses adjetivos e dessas categorias, que é dar clareza para a gente entender o que está acontecendo. E olha, todo mundo hoje em dia percebe a importância de entender, a angústia que é não conseguir entender e explicar para outra pessoa o que está acontecendo. Essa sensação de deriva, de estar no alto mar, quando você não está entendendo e não consegue explicar o que está acontecendo direito, apesar de ter os fatos. Então, as categorias importam muito, para a gente nomear direito. É que quando você chega uma pessoa numa festa e lembrou de trazer o copo, e você fala, essa pessoa é um gênio, pô, como é que você chama o Einstein? Entendeu? Ele é igual o cara que lembra de trazer o copo. Você precisa... o uso das palavras importa muito, senão eu vou precisar de uma outra palavra para gênio. E a ideia é isso, o golpe é o momento da ruptura institucional, em que o conflito e a violência transborda os limites da institucionalidade. É isso que a gente está falando. Invadiram o prédio, tiraram o cara, alguém foi morto, degolado na rua. É isso, né? Esse é o golpe. Então, eu fico mais satisfeito com a ideia da catimba porque ela explica o que, para mim, é o impeachment da Dilma, que ele tem um processo democrático, mas ele tem um déficit de legitimidade democrática. E o déficit de legitimidade democrática é que o impeachment não foi promovido sob a crença de que ela cometeu um crime de responsabilidade. Ele foi utilizado porque ela não conseguiu disciplinar a maioria parlamentar, porque não estavam de acordo com o projeto econômico, político dela. Ela recebeu um mandato disputado para resolver os problemas de ação coletiva, desagradou uma série de setores, e aí se partiu para todo tipo de coisa. Né? É importante lembrar que o Gilmar Mendes, as pessoas têm uma memória muito curta, né? O Gilmar Mendes, que hoje está sendo saudado por um ou por outro como petista aí, foi o ministro que sozinho impediu que o Lula fosse ministro de Estado da Dilma, foi o ministro que, quando estava no TSE e foi protocolado o pedido de cassação da chapa,
enquanto a Dilma era presidente, fez um voto absolutamente de cassação da chapa, denunciando a irregularidade das eleições, e que faz um voto no sentido absolutamente contrário depois do impeachment durante o governo Temer. Né? Então, pô, existe um jogo muito mais complexo aí acontecendo. Mas o que a gente consegue ver durante todo esse processo é essa deslealdade com o jogo ficando mais sujo, não só no sentido de forçar a barra, mas no sentido de que parece que tem outro jogo sendo jogado. Eu tenho minha perplexidade hoje de dizer assim, pô, qual é? É uma democracia deteriorada? É uma passagem de uma democracia altamente consensual para uma democracia majoritária? A gente está numa democracia com traços autocráticos? Ou a gente já está num regime autocrático e ninguém fez a extrema-unção da democracia ainda e da Constituição de 88, mas de fato ela já não rege? Eu não sei, mas essa sensação é a sensação que a catimba generalizada gera. Que jogo está sendo jogado? Ninguém sabe ao certo. Então, eu entendo que isso, a gente está num longo processo. E essa queimada aconteceu porque as pré-condições estavam bem estabelecidas. A confiança nas instituições é baixa, você não foi resolvido uma série de problemas históricos, né? Que geraram uma consciência cidadã, né? Não foi feito em nenhum governo, inclusive no do PT. Então, assim, estamos agora pagando um preço por isso. Mas Rubens, o em impeachment, para mim, essência, foi catimba constitucional. para a gente encerrar aqui a conversa, Rubens, o que eu apreendo da sua leitura é que o caminho de volta a uma democracia estável, seja que qualidade essa democracia tiver, passa inevitavelmente por uma repactuação dos três poderes, né? De parar com a catimba, parar com a forçação de barra. O pacto tem que ser refeito, né? O pacto tem que ser refeito. Eu acho que tem uma sabedoria muito interessante que foi jogada de lado nos teóricos contratualistas, essa coisa do estado de natureza, o contrato social, que era muito levado ao pé da letra, né? Mas a ideia é, ou você tem um termo de convivência, que não vai ser necessariamente pactuado de uma forma implícita, mas ele está posto nas relações. Então, se eu vou te criticar, eu vou ofender sua ideia, não vou ofender sua mãe, nem vou te ameaçar de matar. Né? O pacto está no ato, né, das convivências. Então, ou você tem um pacto que intermedia as relações, para que o jogo de futebol é uma competição, mas que precisa ser colaborativa em vários momentos. Não posso sair dando voadora no pescoço, quebrar o nariz do outro. Eu não vou ter um campeonato que se mantém. Então eu preciso colaborar em alguma medida para a nossa disputa continuar. Ou você tem isso, ou você tem o estado de natureza, que é cada um por si. Então acho que essa é a ameaça aí. A dúvida é, nós temos uma elite, né? Nós temos membros de elites bem educadas a ponto de entender o risco que nós corremos e com a autodisciplina de limitar o seu poder em prol da sobrevivência do jogo, que cada um possa dar sua resposta. Né? A repactuação do campo depende da qualidade da nossa elite. Você não faz uma democracia só com a elite, claro, mas ela é parte importante, porque é ela que fica fazendo essa repactuação. É ela que lá pelas tantas precisa falar assim, eu consigo fazer tal coisa, mas eu não vou fazer, porque isso aqui não vai dar certo no futuro. Eu acho que a gente não tem. Eu acho que a gente não tem. Rubens Gleiser, depois de 2 semanas da nossa conversa, o Brasil não para, né? E para a gente publicar, decidimos fazer um update. A gente teve 2 momentos de catimba constitucional, que é essa versão tupinambá do jogo duro constitucional, do Constitutional Hardball, sobre o qual você escreve no livro. Um episódio foi, para variar, dentro do Supremo Tribunal Federal. Foi o novo ministro, o Cássio Nunes Marques, que acatou uma decisão de uma instituição que não poderia interpelar a corte. Aliás, não poderia, inclusive, com voto do próprio ministro Cássio, e, no entanto, repentinamente, para fazer aparentemente
para fazer um favor ao presidente da República, liberou o culto dos templos mesmo durante o período da pandemia. E já existia uma decisão bastante clara da Corte de que prefeituras e governos estaduais poderiam regular isso, o que abre, o que fecha, de acordo com as circunstâncias locais no momento da pandemia, né? E tivemos uma outra dentro do Senado Federal, com o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que tinha um pedido de CPI para investigar a ação do governo federal a respeito da pandemia, se houve algo que o governo poderia ter feito e decidiu não fazer. E a regra é meio clara nesse caso, né? Para usar as metáforas do futebol, a regra é clara. A partir do momento que você tem assinaturas o suficiente para abrir uma CPI, não é uma escolha do presidente do Senado abrir essa CPI ou não. Ele tem de abrir a CPI. Isso é parte do regulamento de qualquer congresso para que a voz das minorias tenha espaço. Porque senão não é mais democracia, né? Ou é uma democracia iliberal. A maioria simplesmente sai ultrapassando minorias, não importa o que elas queiram. Não funciona assim numa democracia liberal. E, no entanto, o Pacheco não fazia. O ministro Luiz Roberto Barroso chegou lá e falou: não, tem que abrir a CPI. E estamos nessa desde então. 2 episódios de catimba constitucional. E, no fim das contas, esse é o motivo principal dessa nossa conversa. Em essência, o passar o rolo compressor em cima das regras, em cima das normas, em cima do jogo como ele sempre foi jogado, parece que é um processo que cria uma estrutura de vício, né? Quanto mais você faz, mais você faz, e repentinamente começa a virar um sistema esquisito em que, no fim das contas, é só um jogo de obediência às regras formais. Não tem mais nenhuma norma, não tem mais nenhuma previsibilidade. É só um super trunfo em que quem tem a carta maior vence. Se você é um ministro do Supremo, pode dar uma ordem. Se você é o presidente do Senado, pode conseguir evitar uma coisa. Quer dizer, Rubens, é o status de natureza, me ajuda a desmontar esse emaranhado aí. Olha, presidente, acho que essas são situações dentro, acho que de um período de uma semana ocorreram juntas, e elas têm natureza um pouco peculiar, assim, tem suas peculiaridades, mas elas estão dentro desse quadro geral, que é um esfacelamento da adesão à Constituição, ao constitucionalismo, ao projeto democrático, no qual você tem uma série de autolimitações que os agentes têm que se impor em prol da continuidade do jogo. Você tem que aceitar perder algumas rodadas. Você não pode partir para cima, senão é a lei do mais forte. A lei do mais forte é a ruptura total com o projeto de convivência não homicida, né? Que é o projeto moderno aí. Então, que é o padrão mínimo. Mas acho que é interessante ver como a catimba do STF, ela de fato tem esse processo de escalonar a catimba de outros poderes, de outros agentes. Se eles podem, nós podemos fazer também. Então, quando o presidente do Senado contraria regras constitucionais claras, regras regimentais claras, precedentes do STF consolidados e super claros, o que é uma raridade. Mas nesse sentido não tinha nenhuma ambiguidade na orientação de que instalação de CPI é um direito de minoria, e nem a maioria, e nem representantes da maioria podem obstacularizá-los. Ele diz que, com a tese de que era um juízo de oportunidade, conveniência, que ele não tinha que fazer isso automaticamente, o que ele fez foi transferir para o STF o custo dessa decisão de ir contra o presidente da República. Ele facilita um pouco esse embate, então fala, tá, vocês querem fazer o que a Constituição manda, mas eu vou fazer isso pesar para vocês. Parece que as próximas jogadas do governo e da base aliada vai ser um pouco nesse sentido. Já existe jurisprudência do STF dizendo que você não pode diluir o objeto de uma CPI para enfraquecê-la. Isso aconteceu quando
a oposição queria instalar a CPI da Petrobras. E parece que essa vai ser a jogada para forçar o STF a novamente ir lá e falar, não pode fazer isso. E com isso ir aumentando a tensão e uma pressão para dizer que o STF está indo contra o governo quando ele está tentando fazer valer as regras de um jogo. E o STF é um pouco culpado nisso, como esse episódio que você indicou e retomou da decisão do Cássio Nunes, a decisão do STF sobre a liberdade religiosa, no qual aconteceram várias coisas. Uma delas é a seguinte: existe a catimba do ministro Cássio Nunes, que, apesar de estar com meses com uma ação no seu gabinete, opta por tomar uma decisão dizendo que há uma urgência no pedido no sábado antecedente à Páscoa, quando o controle pelos pares era absolutamente inviável. Mas existe também a reação dos demais ministros, que pode-se falar que o ministro Gilmar Mendes deu uma reação um pouco mais forte, o ministro Alexandre de Moraes deu uma reação um pouco mais contundente, mas a verdade é que os demais ministros evitam fazer um controle muito robusto sobre o colega, porque todos eles desejam manter um pouco a sua liberdade de cometer esses seus pequenos pecados quando lhe convém, conforme a sua agenda, para deixar. Ninguém quer acabar com a catimba, porque todo mundo quer ter a possibilidade de, havendo ocasião, a necessidade e interesse, catimbar também. Então, existe um processo de, ao querer exercer esse poder a todo custo, de enfraquecimento. Uma das coisas que eu abordo no livro é que a ideia de que a catimba constitucional mina a autoridade do Supremo, e isso torna ele muito mais vulnerável à retaliação de outros poderes e até torna mais provável o desobedecimento das suas decisões. E acho que algo na audiência de sustentações orais desse caso da liberdade religiosa é muito sintomático desse processo de colapso da autoridade do Supremo, porque o que nós vimos ali foram vários agentes ameaçando o STF. Não é que eles estão fazendo argumentos, além de ter argumentos muito mais religiosos do que técnicos, mas de clara ameaça de que se o STF decidisse contra a liberdade de culto durante a pandemia, qualquer restrição, ele estaria ali indo contra a liberdade das pessoas, contra o povo, e por aí vai, numa clara ameaça, numa clara situação de ameaça declarada. E eu acho que é interessante verificar essa situação, mas se nós estamos numa conjuntura em que é possível e normalizado esse tipo de ameaça acontecer dentro do processo do STF, quer dizer que a sua autoridade, a sua legitimidade já está profundamente erodida. Pois é. Então, deixa eu tentar explorar um pouco mais, deixando de lado a questão do Senado, vamos para um pouco da questão da liberdade religiosa. Um dos ministros, não sei se foi o ministro Gilmar, mas desenhou um argumento que me parece claríssimo. Você não tem nenhum tipo de dificuldade para ser cristão no Brasil, se você desejar. Portanto, sua liberdade religiosa não está ameaçada. Fechar os templos durante uma pandemia, como fechar uma loja, como fechar um cinema, isso não afeta a sua fé. Quer dizer, não era isso que estava em jogo. O que está em jogo é muito simples. Todas as pesquisas segmentadas que nós estamos vendo nessas últimas semanas, nesses últimos 2 meses, elas indicam no quadro geral uma queda brusca do índice de avaliação de ótimo e bom do governo Jair Bolsonaro. Aquele limite rígido de 30% foi rompido. Estamos agora nos aproximando de um limite de 25%. Um quarto da população, evidentemente, é muita gente, não é pouca gente. É um presidente minoritário, mas não é como se fosse um presidente completamente impopular, não é? Agora, quando você faz a segmentação desses grupos, tem um dado que berra, que é o seguinte: a aprovação do governo federal, da administração do presidente Jair Bolsonaro, entre evangélicos se aproxima dos 40%. E nenhum outro grupo, e nenhum outro corte demográfico, seja por renda, seja por região, seja por o que for, seja por educação, nenhum outro corte demográfico demonstra algo sequer próximo disso. A queda é generalizada em todos os cortes demográficos possíveis,
com essa única exceção. Entre evangélicos, o presidente ainda é muito popular. Claro, mais de 60% dos evangélicos não consideram o seu governo ótimo e bom, mas em nenhum outro grupo é tão alta a maioria. Então, o presidente está claramente agindo dessa forma. Ele está querendo agradar ao máximo possível esse grupo, porque esse grupo sustenta a popularidade dele. Do ponto de vista da intenção política, Rubens, jogo jogado. É do interesse político dele, está tudo certo. A gente compreende que existe um nível de política que se joga na mais alta corte do país. É inevitável, é um dos três poderes. Mesmo que seja o mais técnico dos poderes, a indicação é política, a aprovação a indicação do presidente da República, a aprovação é pelo Senado Federal, quer dizer, existe um componente político aí. Mas a maneira como o ministro Cássio Nunes Marques está agindo é como se ele fosse um soldado do presidente da República dentro da mais alta corte do Brasil. Ele não é o primeiro-ministro do Supremo a agir dessa forma. Mas chega um ponto ali que, se você passa por cima de qualquer coisa, inclusive de votos que você já deu, se você não tem qualquer tipo de preocupação com nenhum tipo de critério possível, isso começa a fazer parecer que houve um processo de corrupção da corte num nível que a gente jamais viu num ambiente democrático, né? Na história do Brasil. Quando eu digo corrupção, não estou dizendo de troca de dinheiro, não, mas corrupção no sentido de deterioração do que a corte deveria ser. É isso? Ou estou exagerando? Não, eu acho que é um colapso, é uma crise de valores, né? Nós estamos falando, não é se um é melhor, se é pior, se a indicação é boa ou não, mas você fala, olha, esse é um tribunal em que corriqueiramente os ministros estão se guiando por algo que não parecem ser os valores que deveriam estar guiando eles, que são as divergências de interpretação, os valores políticos que existem, existe muito espaço para interpretação, para subjetividade, para valoração, mas parece que as decisões, de um modo geral, fogem disso. Então, acho que o problema, né, não é que o ministro Cássio é o primeiro a fazer isso, ou que mais faz isso, nem nada do gênero. Né? Aí eu vou discordar profundamente de vários analistas. Eu acho que nós temos assistido isso de uma maneira corriqueira, mas eu acho que ele coloca uma fratura ali, porque ele é o único ministro que vai usar esses poderes irrestritos de catimba, essa despreocupação com a coerência, com a consistência, com os próprios presidentes do tribunal, para fazendo uma ruptura muito forte de posicionamento em prol do governo, no momento em que o tribunal está sendo a única instância independente de controle robusto aos excessos do governo. É o tribunal que derrubou o dossiê do Ministério da Justiça. É o tribunal que evitou que os dados das pessoas telefônicos fossem compartilhados com o IBGE sem que tivessem medidas de proteção dos dados. Exigiu um plano de vacinação e por aí vai. Então, esse é o momento que chega a fatura, em que muitas pessoas foram entusiasmadas com esse processo em que os fins justificam os meios. Então, por exemplo, o inquérito das fake news e várias outras medidas profundamente questionáveis do ponto de vista técnico, mas que eram apoiadas por um determinado setor, determinados grupos de interesse, pelos fins que eles almejavam. E agora parece ter esse movimento que era inevitável, de que essa brincadeira pode ser jogada para os dois lados. E agora o tribunal está alarmado, setores democráticos estão alarmados, mas era uma crise anunciada. Era uma crise anunciada. Então, acho que essa deterioração de qualidade ela vem de uma deturpação dos valores que deveriam guiar o tribunal, sem dúvida. Rubens, deixa eu tentar formular aqui uma última pergunta para a gente amarrar. Mas como é que eu enxergo essa situação toda? A gente tem um problema que é o país engatado por um determinado tempo. A corrupção. Corrupção é a maneira como o legislativo e o executivo se relacionam.
existe um problema de lei que a justiça simplesmente não funciona igual para todos. Ela é rigorosíssima com quem é mais pobre e ela deixa passar qualquer coisa de quem é mais rico. Ela é rigorosíssima com quem não tem poder, e quanto mais acesso ao poder você tem, menos acesso a você a justiça tem. Executivo e legislativo não fazem rigorosamente nada para resolver esse negócio. Então, a justiça, também no Supremo, mas não apenas o Supremo, e o Ministério Público, que de certa forma faz parte do aparato de justiça, começam a burlar regras, a burlar normas, a agir de uma forma, vamos lá, nós vamos resolver, de forma, em alguns casos, francamente ilegal, mas vão empurrando o processo. Isso gera uma degradação institucional que termina com a eleição de um completo reacionário iliberal, antimoderno, antiluminista, que quer empurrar o Brasil para um tempo pré-moderno, para o século XVII, né? Que joga ainda mais sujo, que não acredita em democracia, que joga com a possibilidade do rompimento institucional o tempo todo, e você chega a um ponto em que, a não ser que o Supremo force mais o jogo, ou seja, abra processos como inquérito de fake news, tudo mais, quer dizer, a gente entrou numa bola de neve que ou você quebra a regra ou a democracia não sobrevive, às vezes parece. Porque está todo mundo quebrando as regras o tempo todo. Como é que a gente sai dessa? Bom, essa é a grande pergunta, né, Pedro? Mas eu acho que tem pelo menos mais 2 níveis de problema aí, né? Eu acho que o problema que você está narrando parece muito essa perda de credibilidade das instituições generalizada. Ela tem uma parcela dela que tem a ver com a culpa dos próprios atores, das próprias instituições, e é possível, talvez, recuperar a confiabilidade, mas é esse processo que parece infidelidade em relacionamento amoroso, sabe? A pessoa errou, quer mostrar que mudou, demora, ela precisa dar muitas provas. Então, não é o Supremo falar, a gente parou. Precisa mudar profundamente o relacionamento com a mídia, as decisões monocráticas radicais, tornar a jurisprudência mais coerente, tudo mais. Isso no caso do Supremo. Mas parece que esse é um processo tão amplo que mesmo essa mudança de postura não dá conta. Às vezes nós ficamos dizendo que esse processo de degradação, a crise democrática tem só a ver com o mau desempenho das instituições e a baixa qualidade das nossas lideranças, mas isso é só parte da história. Né? Nós elegemos, enquanto nação, enquanto sociedade, um líder autoritário, reacionário, antimoderno, violento, antipluralista, né, que para mobilizar a sua base precisa ficar mobilizando a lógica de inimigo e destruição do inimigo, né, e o inimigo às vezes é o STF, às vezes é a mídia, às vezes é o Congresso, às vezes são minorias, né, mas tem uma pré-condição para isso acontecer. Né? Não é um alienígena que pousa do nada e faz uma lavagem cerebral nas pessoas, existe uma pré-condição. E parece que nós precisamos nos dirigir mais diretamente a essas pré-condições da nossa sociedade. Acho que, em parte, tem a ver com o fato de que nós não fomentamos a dimensão que os teóricos da democracia, né, enfatizaram tanto, que era a fraternidade. Para nós, né, que olhamos para a Revolução Francesa do modo geral, temos uma conexão intuitiva em reconhecer a importância de igualdade e liberdade, e fraternidade parece uma retórica vazia. No entanto, essa é a peça crucial para dizer que tipo de igualdade é estabelecida e que tipo de liberdade dá para usufruir numa sociedade democrática, plural, tolerante, moderna. A noção de que você deve algo aos outros, que você tem certos benefícios que você só consegue porque você está em conjunto, você não conseguiu tudo sozinho e por aí vai, o que é extremamente difícil de você construir quando você tem um sistema econômico também que empurra as pessoas para um individualismo maluco e sem limites. Então, assim, acho que, para dizer que a nossa crise ela não é só uma política, ela é meio existencial nesse sentido, porque parece que o velho morreu e o novo não nasceu ainda. A gente precisa correr atrás do novo.
né? Eu acho que há um tempo perdido que não se volta mais. A gente precisa construir a democracia possível. E a democracia possível precisa reconhecer as características do nosso tempo, né? As nossas ferramentas de 1800 talvez não funcionem adequadamente. Rubens, eu acho que você deu, cara, eu acho que você deu uma resposta matadora aí ao lembrar o lema da Revolução Francesa. A gente fica tanto, para pegar a maneira como o Bob o descreve, né? A gente fica tanto nessa briga direita e esquerda, né? A direita com liberdade, a esquerda com igualdade, e as tensões naturais que surgem entre os dois, que esquecemos da terceira perna, que de fato é o que faz a temperatura da água, né, ficar agradável, é, e dá equilíbrio. Você é isso que sustenta uma democracia liberal, né? É isso, né? As condições, das emoções políticas, por assim dizer, são cruciais, porque como houve uma deterioração muito grande, acho que o seu campo estuda muito isso, do que é o espaço público, né? A separação entre o que é o espaço público e o espaço privado se deteriorou, você tinha uma ideia de relações públicas que eram mediadas por máscaras. A personalidade pública, enquanto cidadão, não era a mesma quanto indivíduo. E daí as tensões políticas não afetavam essa dimensão individual. Só que com a ruptura, com a queda, né, com a confusão dos valores públicos e privados, são os indivíduos que estão em conflito. E é muito difícil essa tensão não ganhar tons extremos de ofensa e de violência muito profunda quando o conflito é entre indivíduos. Então, e tem toda essa coisa das mídias sociais que eu não vou nem tentar jogar para o campo, que atrapalha esse processo. Mas o fato é, nós temos um contexto cultural muito difícil e nós deveríamos estar sentados em ver como a política eventualmente pode ser capaz de recuperar a fraternidade, que tipo de instituições, que tipo de políticas públicas, não é se é de direita, se é de esquerda, mas que nos fazem ou permitiram recompor uma condição de sociedade, senão é só um punhado de gente. E aí não dá. Rubens Gleiser, obrigado pela atualização, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, é um prazer enorme.